Com a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Motivo de alegria poder estar na presença do Senhor mais uma vez, reunido com meus amados irmãos em Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Para mim é um privilégio, é uma honra poder estar aqui diante da presença de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, poder ministrar uma palavra, louvado seja Deus, que não vem de mim, mas sim do Senhor Jesus, louvado seja Deus, ao qual deixou para cada um de nós, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, buscar, louvado seja Deus, essa palavra a qual vai nos dar a salvação, essa palavra que restaura, que cura, que liberta e que leva o homem e a mulher para morar no céu, louvado seja o nome do Senhor. Quero compartilhar uma palavra com meus amados irmãos que se encontram no livro de Isaías, louvado seja o nome do Senhor, que você possa abrir a sua espada, a palavra do Senhor Jesus. Isaías 45, versículo 2, louvado seja o nome do Senhor. Quem achar, diga amém, louvado seja o nome do Senhor. Quem não achar, diga misericórdia, louvado seja Deus. Grande é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Estarei lendo a palavra do Senhor Jesus. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, louvado seja o nome do Senhor. Quero falar através desta palavra para o meu e para o teu coração nesta noite, louvado seja Deus. Confesso eu que fui pego de surpresa, louvado seja o nome do Senhor, não esperava, louvado seja o nome do Senhor. Mas temos que estar preparados porque não sabemos o dia nem a hora em que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. E devemos estar preparados, devemos estar na rocha, devemos estar firmados, esperando, confiando, acreditando, lutando, pelejando. Louvado seja Deus pela nossa salvação, louvado seja Deus. E a palavra de Deus fala que o Senhor mesmo vai adiante de cada um de nós, louvado seja Deus. É o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que nos abençoa, louvado seja Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 15, versículo 3, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus, louvado seja Deus. E o Senhor tem te contemplado, louvado seja Deus, em todos os momentos da sua vida, louvado seja Deus, na sua caminhada, na sua luta, na sua peleja, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes você tem passado por tribulação, por angústia, por tristeza, louvado seja Deus, por adversidade, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus é fiel, justa e verdadeira, quando ela fala: irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, louvado seja Deus. É o Senhor que derruba o gigante, é o Senhor que abre o mar, é o Senhor que tampa a boca do leão, louvado seja Deus. É o Senhor que te livra da fornalha de fogo, louvado seja Deus. Basta você confiar, basta você acreditar, basta você esperar, basta você se humilhar diante de Deus, ao qual tem visto a tua luta, a qual tem contemplado a tua peleja, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala no livro de Mateus 24, versículo 13, um versículo bastante conhecido: aquele que perseverar até o fim será salvo, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus mais adiante fala: quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai, a palavra de Deus fala em Deuteronômio 28, versículo 7, louvado seja Deus. Diz que por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti, louvado seja Deus. O inimigo muitas das vezes se levanta, louvado seja Deus, contra a tua vida para tentar te abalar, para tentar te destruir, para tentar te calar, louvado seja Deus, para tentar te botar para baixo. Mas o Senhor diz na palavra dele, louvado seja Deus: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com minha destra fiel, louvado seja Deus. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelas águas,
Louvado seja quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando passarem pelas águas, não te afogará. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é fiel. Devemos depositar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor Jesus, a qual morreu pelos pecadores. Louvado seja Deus. Você tem um chamado muito grande. Louvado seja Deus. Deus te escolheu. Louvado seja Deus. Deus está te capacitando, Deus está te ensinando, Deus está te instruindo, louvado seja Deus. Muitas das vezes parece que Deus não está nos ouvindo, louvado seja Deus. Muitas das vezes parece que a peleja, a luta é muito grande, louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus fala que Ele é fiel, louvado seja Deus. Salmos 37, versículo 25, louvado seja Deus. O salmista fala: já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes tem pessoas neste mundo que estão abandonadas, louvado seja Deus, que estão angustiadas, passando por tribulação, por angústia, depressão, louvado seja Deus, estão sendo oprimidas pelo inimigo, louvado seja Deus. Mas a graça do Senhor Jesus, a misericórdia do Senhor Jesus te alcançou. Louvado seja Deus. Você está servindo o Deus justo, o Deus do impossível. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem te capacitado para você falar a palavra do Senhor. A palavra de Deus fala em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te santifiquei e te dei as nações por profeta. Louvado seja Deus. Você não tem que temer. Você não tem que ter medo. Você tem que falar aquilo que o Senhor te ordenar. Aonde Deus mandar, você tem que ir. Louvado seja Deus. Porque tem pessoas que estão presas, louvado seja Deus, no mundo das drogas, na prostituição, na feitiçaria, na macumba, na magia negra. Tem pessoas que estão no mundo do crime, no tráfico, no assalto, louvado seja Deus, precisando de uma palavra, precisando do Senhor Jesus. E a palavra de Deus nos ensina em Lucas capítulo 5, versículo 32, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Louvado seja Deus. Deus deu uma ordem, louvado seja Deus. Deus tem te dado poder, Deus tem te dado autoridade para pisar as serpentes, escorpião, louvado seja Deus. E nada vos fará dano algum, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Quero compartilhar uma palavra de um servo do Senhor que diz na palavra dele, de Daniel, louvado seja Deus, o exemplo para cada um de nós, louvado seja Deus. Sabemos nós que o maior exemplo, louvado seja Deus, para cada um de nós, é o Senhor Jesus, ao qual suportou a tentação, ao qual suportou a luta, ao qual foi humilhado, foi chicoteado, foi cuspido, louvado seja Deus, e morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida com abundância, louvado seja Deus. A palavra de Deus vem falar de um servo, louvado seja o nome do Senhor, chamado Daniel, louvado seja o nome do Senhor, ao qual foi fiel, louvado seja Deus. Grande e Deus pôs ele à prova, Deus tem te colocado muitas das vezes à prova, para ver se você é fiel, para ver se você é verdadeiro, para ver se você é justo, para ver se você passa na prova, louvado seja Deus. Louvado Daniel foi fiel, ele não se prostrou diante de outro Deus, nem diante do homem, louvado seja Deus, porque a palavra de Deus fala em Jeremias capítulo 17, versículo 5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz da carne seu braço e aparta o seu coração do Senhor, louvado seja Deus. Se você tem confiado, se você tem acreditado, você será feliz, você será abençoado, você será restaurado, louvado seja Deus, porque Deus é fiel, louvado seja Deus. E a palavra de Deus fala que Daniel não desistiu de orar, não desistiu de buscar, aleluia. Ele orou ao Senhor, ele continuou perseverando, ele continuou acreditando, ele continuou acreditando no Senhor Jesus, louvado seja Deus. Mas mesmo assim o inimigo ainda se levantou contra ele, louvado seja Deus. Aleluia.
O inimigo, ele é sagaz, irmãos. A palavra de Deus fala Grande é que Jesus, aleluia. Pedro, louvado seja Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar, louvado seja Deus. O nosso adversário, ele não dorme, louvado seja Deus. O nosso adversário, ele não desiste, louvado seja Deus. Mas temos que depositar em nome do Senhor Jesus, assim como Daniel depositou a sua esperança, a sua confiança no Senhor, e ele venceu aquela luta, aquela peleja. É dessa forma também que iremos vencer a peleja, a luta, as adversidades, o gigante a qual tem se levantado todos os dias para nos afastar. Louvado seja Deus, deste Deus vivo, deste Deus poderoso, desse Deus maravilhoso, a qual todos os dias tem nos dado a vida, tem nos dado o livramento, tem nos protegido, tem nos livrado, tem nos guardado debaixo das suas asas. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus fala que os inimigos de Daniel foram até o rei, dizer que Daniel desobedeceu a ordem dada pelo rei. Louvado seja Deus. E a lei dizia que todo aquele que desobedecesse a ordem do rei e fizesse qualquer petição a outro Deus ou a outro homem, seria lançado dentro da cova do leão. Louvado seja Deus. O inimigo não vai desistir. Louvado seja Deus da tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala que Daniel foi lançado na cova do leão. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é fiel, justa e verdadeira quando ela fala em Salmos 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Louvado seja Deus. Tem um anjo que anda ao teu redor. Louvado seja Deus, ao qual o Senhor ordenou para que te livre, para que te guarde, para que te abençoe. Louvado seja Deus. E aquele homem venceu a luta. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus fala que pela parte da manhã o rei foi até a cova do leão e chamou por Daniel. E Daniel falou: louvado seja o nome do Senhor. O Senhor enviou seu anjo e me livrou da boca do leão, porque não foi achado em mim culpa alguma. Louvado seja Deus. Muitas das vezes você tem passado pela prova, mas não é para a sua derrota. Louvado não é para a sua vergonha, é para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É para que você venha testemunhar que Deus é um Deus vivo, que Deus é um Deus do impossível. Louvado seja Deus. Ele opera milagres e maravilhas naquele que deposita a sua fé nele. Louvado seja Deus. Deus jamais vai te desamparar, Deus jamais vai te esquecer, Deus jamais vai deixar você, vai abandonar você. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus fala que o rei fez um decreto. Louvado seja Deus. Que todos os reinos, toda língua, louvado seja Deus, era para adorar o Deus de Daniel. Louvado seja Deus. E você foi levantado nesta terra para pregar a palavra do Senhor, para dar testemunho da verdade. Louvado seja Deus. Isaías fala: vós sois minhas testemunhas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem pessoas precisando de você. Tem pessoas que estão, louvado seja Deus, angustiadas. Louvado seja Deus. Aleluia. Triste. Louvado seja o nome do Senhor. Longe da presença do Senhor. Pessoas que não conhecem ainda a verdade. Louvado seja Deus. Pessoas que estão nas trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala que lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Basta você caminhar, que o Senhor vai te guiar, que o Senhor vai te mostrar o caminho. Jesus fala em João capítulo 14, versículo 6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus, ele fala, louvado seja Deus, em João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta de entrada e a porta de saída. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Louvado seja Deus. Tem muitas pessoas que estão abandonadas, tem muitas pessoas que estão desgarradas. Louvado seja o nome do Senhor, longe do pastor, que é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala, louvado seja Deus. No livro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é seu Diz que nome. o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado seja o nome do Grande Senhor. é Jesus. Nós que somos servos do Senhor, temos que ter compaixão, temos que ter misericórdia, temos que ter amor pelo nosso próximo. Quando vemos aquela pessoa que está precisando de ouvir uma palavra, louvado seja Deus, que está ali, longe dos caminhos do Senhor, louvado seja Deus, temos que ter coragem, temos que ter ousadia, temos que ter atitude, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu, por exemplo, louvado seja o nome do Senhor, quando eu estava no mundo eu tinha atitude de fazer as coisas erradas, e temos que ter coragem também para servir ao Senhor. Temos que dar o nosso melhor, o nosso melhor glória, o nosso melhor louvor, a nossa melhor oração, louvado seja Deus. Aleluia. Para que Deus venha derramar sobre nós do seu Espírito Santo, louvado seja Deus. A palavra de Deus é fiel, justa e verdadeira. No livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz que o Espírito, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, louvado seja Deus. Temos que buscar o Espírito do Senhor, para que possamos ser libertos, para que possamos ser curados, para que possamos ser sarados, para que possamos saber o que fazer, o que devemos fazer na presença do Senhor. Porque a palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, louvado seja Deus. Aleluia. Temos que zelar por nós mesmos, louvado seja Deus, para que o Espírito de Deus habite em nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. E assim a gente possa alcançar a vitória, assim a gente possa vencer o gigante, assim a gente possa vencer as pelejas, assim a gente possa vencer a luta, a qual todos os dias temos que enfrentar, louvado seja Deus, o leão, o urso, o gigante, louvado seja Deus, mas enfrentar esse gigante, esse urso, este leão, na presença do Senhor, louvado seja Deus, adorando, glorificando, aleluia, exaltando, se humilhando, adorando ao Senhor, aleluia, com verdade, com grande sinceridade, em nome do Senhor Jesus. Grande é Jesus. E até aqui, meus amados irmãos, eu venho compartilhar essa palavra, que não é minha, mas do Senhor Jesus. Aleluia. Eu agradeço primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu. Segundo, grande é Jesus. eu louvo a Deus pela vida Grande do irmão Deigos, louvado seja Deus. Louvo a Deus pela vida da irmã Dilane. Louvo a Deus pela vida da irmã Jéssica, do irmão Gessinaldo, louvado seja